Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje estamos no nosso segundo dia de exposição do livro de 2 Samuel e hoje meditaremos nos capítulos 4, 5 e 6. Porém, antes de iniciarmos, eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, estamos nesta manhã em Tua presença e nós queremos Te adorar, Te louvar e Te exaltar por tantos benefícios que o Senhor tem feito, Pai. Queremos louvar a Ti por mais um dia, pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de estarmos, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, mesmo que à distância, estamos unidos num propósito, e pedimos a Ti, ó Pai, nos dê sabedoria, ó Espírito Santo, que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos ler a Tua palavra e que ela traga vida em nós. Pai querido, visite a cada irmão que está ouvindo, a cada irmã que está ouvindo este áudio, que está orando junto comigo. Ó Pai, derrame a Tua graça e que nós possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. E que cada dia que nós nos debruçarmos sobre a Tua palavra, que nós tenhamos mais fome e sede da Tua palavra. É o que nós pedimos nesse dia a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 4 narra mais uma história onde nós vemos homens tentando viabilizar aquilo que Deus havia falado, mas eu acredito que a maior motivação era uma motivação política, de tentar ganhar pontos com Davi, para que Davi agora, assumindo todo o reinado, essas pessoas pudessem ter alguma vantagem diante de Davi. O versículo 1 começa dizendo que após Isbosete ficar sabendo da morte de Abner, ele perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. É feita uma pausa e no versículo 4 conta uma história. Fala que Jonatas, que era filho de Saul, ele tinha um filho e esse filho era aleijado dos pés. E aqui diz por que ele ficou aleijado. Ele tinha 5 anos quando ocorreu aquela batalha onde Saul e Jonatas foram mortos na linha de batalha. Quando a notícia chegou que o exército de Israel havia perdido a batalha para os filisteus, a ama que cuidava do filho de Jonatas pegou ele às pressas no colo para correr, porque ela sabia que quando o exército perdia a batalha, era algo terrível que passaria em toda a nação. Então correram para tentar se proteger. E nessa de correr, estando com muita pressa, a criança caiu do colo da sua ama e quebrou os 2 pés. Então ele ficou manco e o nome que foi dado para ele foi Mefibosete. Então aqui fecha essa história e nós vamos voltar a falar sobre Mefibosete um pouco mais adiante. O versículo 5 retorna à história que havia iniciado no versículo 1 e 2. Então aqui aparecem 2 nomes, Recabe e Baaná. Aqui conta que eles eram 2 líderes e eles eram do grupo de ataque de Isbosete. Como eles tinham acesso, pela posição que eles tinham no exército de Isbosete, eles tinham acesso aonde Isbosete morava, eles aproveitaram o horário do meio-dia, o horário do sol mais quente, que sabiam que Isbosete descansava neste momento, eles entraram na casa de Isbosete e o mataram covardemente em sua cama e arrancaram sua cabeça. Então eles levam agora, fazem uma viagem que dura toda a noite para levar a cabeça de Isbosete a Davi, porque eles tinham certeza que eles estavam fazendo algo que Davi ia prestigiá-los e eles teriam um bom espaço no novo reinado agora do novo rei Davi. Então eles pensavam que estavam com muita vantagem fazendo o que fez. Mas quando eles entregam a cabeça para Davi e ainda pronunciam o nome do Senhor, dizendo: olha, o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Aqui nós entendemos por que se fala sobre Mefibosete e Jonatas, para que você entenda, esses 2 homens pensavam que Isbosete seria o último. E aqui nós entendemos pelo versículo 4 que ele não era o último porque ainda havia Mefibosete. Então Davi, quando ele enxerga essa situação, ele começa a relembrar o que aconteceu lá em Ziclague, quando chegou aquele homem, aquele jovem amalequita dizendo que havia terminado de matar Saul, entregando a coroa e o bracelete para Davi. Então Davi conta essa história para esses 2 homens, para que ele entendesse que pior ainda era a história deles. E Davi fala assim: vocês são homens ímpios, mataram um inocente em sua própria casa e em sua
própria cama. Então, neste momento, cai a ficha desses homens que eles não estavam em nenhuma vantagem, porque no versículo 12, Davi dá ordem que os seus soldados os matem, eles são mortos, eles são ali envergonhados em sua morte, porque são cortados os pés e as mãos desses homens, e eles são colocados ali junto a um açude, pendurado, e a cabeça de Isbosete, Davi foi lá e pediu que fosse sepultada, enterrada no túmulo de Abner, que também fazia parte da família, pois Abner era primo de Saul. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, nós temos o relato onde os representantes das tribos de Israel, as autoridades de Israel, foram ao encontro de Davi. E neste encontro, eles lembram que eles eram um só povo, que era sangue do sangue, e que eles lembravam que o Senhor havia dito que Davi pastorearia todo Israel, todo o povo, e seria governante deles. E eles lembram também que mesmo quando Saul era rei, era Davi que liderava Israel nas linhas de batalha. Então eles fazem um acordo com Davi para que Davi viesse reinar sobre todo Israel. E eles ungem agora, mesmo ali em Hebrom, eles ungem Davi como rei de todo Israel. Então você percebe que primeiro Davi foi ungido por Samuel lá atrás, quando ele era ainda um jovem. Depois, quando Saul morre, ele é ungido em Hebrom como rei da tribo de Judá. Então ele recebeu um segundo momento que ele foi ungido. E ele reinou sobre a tribo de Judá durante 7 anos e meio. E agora ele recebe uma outra unção para reinar sobre todo Israel. E ele reina mais 33 anos. Então o reinado completo de Davi sobre todo Israel, juntando o primeiro momento sobre a tribo de Judá e depois o segundo momento sobre todo Israel, ele reina ao todo 40 anos, que foi o mesmo tempo que Saul também reinou 40 anos e o mesmo tempo também que Salomão iria reinar durante 40 anos. Do versículo 6 ao versículo 9, nós vamos ver nessa passagem a conquista que Davi teve sobre a cidade de Jerusalém, que desde quando eles chegaram com Josué, eles ainda não haviam conquistado toda a terra, e principalmente a cidade de Jerusalém. Então Davi, ele agora marcha para que ele pudesse conquistar Jerusalém. Quem vivia lá eram os jebuseus, e eles estavam tão seguros da proteção que havia estando ali naquela fortaleza de Jerusalém. Eles estavam num lugar alto, num lugar assim realmente com muita proteção, que eles ainda fizeram um descaso a Davi, dizendo assim: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. E no versículo 8 você vê Davi colocando qual que seria a estratégia, que seria a passagem da água que eles usariam para chegar ali dentro daquela fortaleza. Não é diferente de algumas outras histórias que temos na Bíblia, onde a passagem das águas foi usada para que invadisse alguma fortaleza. Então no versículo 9, fala que Davi passou a morar ali na cidade, colocou o nome na cidade de Cidade de Davi, ele reforçou, construiu defesas internas e externas na cidade, e no 10 diz que ele ficou cada vez mais poderoso. Os dias foram passando e o nome de Davi foram conhecido pelas cidades, pelos exércitos vizinhos, devido às suas conquistas. E no versículo 11 mostra que Irão, que era o rei de Tiro, ele envia Davi uma delegação, e nessa delegação ele mandou madeira, toras de cedro, mandou carpinteiros, mandou pedreiro, mandou construtores, e eles ali construíram um palácio para Davi. Isso era o resultado de um reinado que estava fortalecido ao ponto dos países vizinhos passar a fazer aliança e servir a Davi. E no versículo 12 mostra que Davi teve certeza com tudo isso, que o Senhor estava confirmando ele como rei e que o reinado dele estava prosperando por amor de Israel, que era povo do Senhor. E o versículo 13 e 14 fala sobre as mulheres, as esposas e concubinas que Davi tomou para ele, e no versículo 14 fala o nome de mais alguns filhos de Davi que nasceram ali. Dos versículos 17 ao 25, nós temos aqui uma história que narra 2 vitórias que Davi impôs sobre os filisteus. Então, quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei, ele juntou o seu exército e foi
até Davi, porque eles queriam prendê-lo. Porém, Davi, sabendo disso, foi à fortaleza. Estando na fortaleza seguro, ele foi consultar ao Senhor, enquanto todo o exército dos filisteus se espalhavam ali no vale de Refaim. Ele consultando ao Senhor se ele deveria ou não enfrentar os filisteus, o Senhor responde que ele deveria ir, que o Senhor entregaria eles nas mãos de Davi. E não foi diferente. Davi foi à batalha, venceu os filisteus de uma forma assim avassaladora. E no versículo 20 tem as palavras de Davi, que diz assim: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. E no versículo 22 fala que mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim para enfrentar Davi. E Davi volta e consulta o Senhor. E quando ele consulta o Senhor fala assim: você vai à batalha, porém você não vai atacar eles pela frente, como da outra vez. Você vai dar a volta por trás e vocês vão ficar ali perto das amoreiras. E quando você ouvir o sinal, como passos, som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, porque esse é o sinal que o Senhor saiu à frente para ferir o exército dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor havia ordenado. E no 25 diz que ele derrotou todos os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então nós vemos aqui a importância de ouvirmos ao Senhor. Então Davi pergunta ao Senhor no versículo 17, o Senhor, no versículo 18, autoriza ele ir à batalha, ele vai, recebe a vitória, depois os filisteus de novo se alinham para batalhar contra ele. Então se Davi fosse pegar o padrão da primeira batalha, ele iria pensar: o Senhor me autorizou na primeira, me deu a vitória, eu estou indo na segunda. Mas Davi temia tanto ao Senhor que ele não usou da experiência da primeira resposta do Senhor. Ele foi lá novamente consultar ao Senhor, e nessa consulta ele teve uma resposta diferente. A vitória viria, ele poderia atacar, mas teria uma nova estratégia. Então isso é importante para que possamos aprender. Nós sempre devemos estar diante do Senhor para tomar uma decisão. Quando nós temos algo para fazer que foge um pouco a nossa alçada, nós precisamos consultar ao Senhor e nunca achar que o padrão daquilo que o Senhor falou com você por uma situação, ou falou com o seu irmão para uma situação, vai servir exatamente para você. É tão sério isso que um dia o Senhor chegou a Abraão e falou: Abraão, sabe o teu filho, teu único filho, a quem tu amas? Vá lá, sobe no lugar que eu vou te mostrar e você vai oferecer ele como sacrifício de holocausto a mim. Foi Deus que havia falado com Abraão. Imagine se Abraão não houvesse percebido a segunda fala do Senhor, porque a primeira foi: vai lá e mata o menino. E ele foi para matar o menino, e quando ele estende as suas mãos, ele ouve a segunda voz do Senhor: não faça tal ao menino. Não coloque suas mãos sobre o menino. Então a importância de estarmos atentos à voz do Senhor, às instruções que o Senhor nos dá, para que nós não venhamos confundir algo que o Senhor nos diz para um tempo, achando que vai servir para um outro tempo. Amém? No capítulo 6, após Davi ter consolidado o seu reino, agora Davi desejou buscar a arca do Senhor, a arca da aliança, para que estivesse em Jerusalém também. Então ele reúne ali ao todo de 30 mil homens, e eles o acompanharam, e eles foram até a casa de Abinadab buscar a arca, que havia 20 anos que a arca estava ali. E Abinadab tinha 2 filhos, um chamava Uzá e o outro chamava Aiô. Então Davi fez uma carroça para colocar num boi, um carro de boi novo, colocou a aliança do Senhor ali, e eles vinham caminhando. Aiô vinha adiante da arca, e Davi, com toda a comitiva dos 30 mil homens, vinha atrás cantando, dançando, se alegrando na presença do Senhor, tocando ali toda sorte de instrumentos, e havia uma grande alegria, porque eles estavam trazendo a arca, que representava a presença do Eterno, para que estivesse em Jerusalém, ao lado ali do palácio de Davi. Porém, no versículo 6, fala que quando eles estavam na eira de Nacon, o boi tropeçou, e ele tropeçando, a arca ia cair, e Uzá esticou as suas mãos para segurar, e no versículo 7 fala que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque ele teve essa irreverência de tocar na arca, e o Senhor o feriu, e ele morreu ali.
E no versículo 8, Davi fica contrariado porque o Senhor havia, em sua ira, fulminado Uzá. E Davi ficou com medo do que havia ocorrido. Então ele falou assim: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Então por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, para Jerusalém. E a casa mais próxima que havia ali era a casa de Obed-edom. Então a arca foi e ficou ali durante 3 meses. No versículo 12 ao versículo 15, diz que as notícias foram levadas a Davi, que a casa de Obed-edom e toda a sua família foi abençoada, prosperou tudo que eles tinham, porque a arca estava ali. Nesse texto nós não temos o detalhe. Nós vemos aqui no versículo 12, 13, 14, que é um resumo. Mas se você depois quiser conferir lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, você vai ter um pouco mais de detalhe dessa situação, porque Davi consulta e descobre que o que aconteceu com Uzá foi por negligência deles, porque as ordens que Deus deu a Moisés, que a arca não poderia ser carregada em carro de boi. Havia uma ordem que os sacerdotes, os levitas, tinham que carregar essa arca pelos varão que tinha do lado, que eram 2 madeiras banhadas a ouro, que tinha que levar nos ombros. Então tinha toda uma ordenança dada por Moisés, e eles não sabendo disso, cometeram o erro da primeira vez. Então agora Davi, sabendo de tudo como deveria ser, ele volta à casa de Obed-edom e agora ele retira a arca. Cada 6 passos que eles davam, eles paravam, faziam um sacrifício ao Senhor, e eles foram cantando e dançando atrás da arca e louvando ao nome do Senhor, pois a presença do Senhor estava sendo levada novamente para estar ali no meio do povo e agora na cidade de Davi, em Jerusalém. E chegando ali, a arca foi colocada na tenda de Davi, que havia sido preparado para ela, e eles ofereceram holocausto, sacrifício de comunhão perante o Senhor, e dançaram após oferecer esses sacrifícios e holocaustos, e eles foram abençoados em nome do Senhor. Todo o povo foi abençoado, e cada homem e cada mulher ganhou um pão, um bolo de tâmaras e bolo de uva passas, e voltaram para a sua casa. Porém, no versículo 16, eu pulei ele de propósito, conta que quando Mical viu Davi chegando e dançando ali junto com as escravas, ela observava pela janela. Mical era filha do antigo rei Saul. Então ela desprezou no seu coração, ela desprezou Davi em seu coração. E no versículo 20 fala que quando Davi volta para a sua casa para que ele pudesse abençoar a sua família, Mical está aguardando ele ali, e agora Mical traz uma palavra para ele dura, dizendo que ele estava como um homem vulgar diante das escravas, dançando. E Davi agora começa a replicar a Mical, dizendo que foi perante o Senhor que ele dançou. Foi perante aquele que escolheu ele ao invés do seu pai e de qualquer um outro de sua família. E ele dizia ainda que ele se humilharia muito mais ainda diante desse Deus Todo-Poderoso, e que essas escravas que ela estava citando, que Davi seria honrado ainda em meio a essas escravas. E finalizando o capítulo 6, no versículo 23, diz que jamais Mical teve filho até a sua morte. Aqui não diz que Davi a amaldiçoou, que Davi disse alguma coisa a esse respeito, mas provavelmente pela forma que ela julgou Davi e o chamou de homem vulgar, ela não deve ter tido mais nenhum dia direito de se deitar com Davi, e por isso que ela não gerou filhos. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Queridos, eu queria deixar uma reflexão sobre o capítulo 6. Nós vemos que Davi foi buscar a arca com a melhor das intenções. Ele queria trazer a arca para o centro, para a capital de Israel, que era Jerusalém. Fez um carro de boi novo, com certeza colocou os melhores bois para puxar esse carro, levou 30 mil homens para fazer uma grande festa em adoração ao nome do Senhor. Porém, Uzá morreu e Davi ficou perdido no que estava acontecendo, porque ele também estava pensando assim: eu fiz o melhor. E que possamos aprender a lição com Davi, que nem sempre aquilo que está na nossa melhor intenção é aquilo que agrada ao Senhor. Em 1 Crônicas 15, Davi, ali nesse texto é mais explícito que Davi foi buscar, foi conhecer como deveria trazer a arca, como Deus havia ordenado, e após isso ele buscou a arca e tudo correu bem. Que você possa refletir sobre isso.
o que você tem feito ao Senhor, o que você tem feito no seu dia a dia. Às vezes nós reclamamos que as coisas não estão dando certo, não estão indo bem, que as coisas, por melhor que a gente faça, a gente faz de todo o coração, com toda a melhor intenção e ainda assim não estamos obtendo o resultado que nós esperávamos. Nós precisamos entender se o que você está fazendo é aquilo que agrada a Deus ou é aquilo que agrada a você. Às vezes a nossa melhor intenção é aquilo que nos agrada. E nós esperamos que aquilo que nos agrada venha agradar ao nosso Senhor. Que você possa conhecer o jeito de Deus. E a palavra do Senhor possa revelar a você qual o jeito que Deus espera que você se porte diante dele, que você se porte diante das situações. E eu tenho certeza, assim como Davi, ele acertou na segunda vez, que você venha acertar naquilo que Deus espera de você e que você possa alcançar o favor do Senhor para a sua vida em todo tempo e sua família. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus.